Olá, seja muito bem-vindo ao Fora de Série Podcast. Estamos aí, todos nós acompanhando a nova etapa da série Reis. Então, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar ligado nos nossos episódios, porque a gente tá de olho em tudo que tá acontecendo. A nossa convidada de hoje interpreta a Aviva, a mãe do grande rei de Israel, Davi. É a Cristine Fernandes. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada, viu? Por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite, prazer. E de volta à Record aí com essa grande personagem, né, Cristine? A mãe de Davi, quem pariu e embalou aquele homem que se transformou num grande homem, né? Porque ela é a mãe, eu acho que os filhos trazem dos seus pais coisas boas e coisas ruins, né? E uma mulher forte. Uma mulher forte. Tem que ser, né? Porque é uma época difícil, ela teve uma vida muito difícil. Naquela época, a condição feminina já era uma cidadã de segunda classe, praticamente. Na situação dela, especialmente, ela teve muitos conflitos, ela teve um outro amor que não era o amor dela. Ela teve que se casar com uma pessoa com quem ela não amava, e isso trouxe várias ramificações de problemas para a vida dela. E ela perdeu o marido, ou seja, ela ficou o que eles chamam de sobrevivente, né? Ficou viúva, então ela teve que batalhar com as duas filhas para refazer a sua vida. Então é uma vida não fácil. Acho que as mulheres, de uma forma geral, nessa época, têm uma vida mais sofrida, né? Mais difícil. E a Aviva não foge desse padrão. Ainda mais naquela época, né? Quando a gente fala em viuvez, né? Naquela época, uma mulher ficar viúva... Ninguém se casava mais com ela. Não era nada fácil, né? Não era fácil. E parece que a mulher viúva raramente se casava de novo. Tinha que ser alguém da família que decidisse pegar aquele fardo de trazer aquela mulher para si, para se casar, né? Mas assim, normalmente aquela mulher ficava jogada de escanteio, no estaleiro. Mesmo que ela tivesse 30, sei lá, uma mulher jovem, né? Jogada no estaleiro, colocada de lado, assim, me parece uma coisa bem cruel. E economicamente, financeiramente também, as mulheres viúvas corriam riscos ali, né? Porque ela dependia do marido, da bondade, né? alheia. Exato. Sempre dependendo da bondade alheia. E, Cristine, antes da gente falar mais da Aviva, de Reis, eu tenho muitas perguntas, muitas curiosidades. A gente queria conhecer mais um pouquinho da sua carreira, sua trajetória. Você passou sua infância nos Estados Unidos? Eu nasci nos Estados Unidos, Meus pais moraram lá 20 anos. Meu pai migrou para os Estados Unidos e meu pai e minha mãe se casaram. São brasileiros, mas moraram lá 20 anos. E eu nasci nos Estados Unidos. Aí, quando eu era pequenininha, nós três ficamos doentes juntos. Era como seria o equivalente a uma pandemia, só que não foi uma pandemia. Chamava-se Hong Kong Flu. Era uma coisa que estava acontecendo nessa época lá. E nós ficamos muito doentes, os três. Aí minha mãe deu uma certa amedrontada, voltamos para o Brasil. A gente ficou no Brasil. Depois eu estudei até... primeiro grau no Brasil, depois aí eu voltei segundo grau para os Estados Unidos, fiz high school, faculdade. Seus pais decidiram voltar para lá depois? Meus pais ficaram. Você foi sozinha? Eu fui sozinha. E aí eu saí de casa com muito cedo, com 16 anos, eu já saí de casa e fui trabalhar. Enfim, eu jogava vôlei e também o vôlei pagava minha faculdade, o vôlei pagava meu colégio, então eu fui meio emancipada muito cedo de casa. E aí eu fiquei morando nos Estados Unidos até 94. Em 94 eu voltei para o Brasil e aí foi quando eu comecei a fazer minha primeira novela. Antes disso eu já tinha feito teatro, já tinha feito tablado. Ao mesmo tempo, concomitantemente com o vôlei, eu fazia teatro porque eu tinha um interesse, mas na carreira artística, eu acho que desde a primeira vez que eu entrei num cinema e fui assistir um filme, aquilo ali, parece que um mundo novo se abriu. Você se encantou. E eu queria fazer parte daquilo. Eu queria... Como é que eu faço para fazer parte dessa mágica? Como é que eu faço para fazer parte disso? E na minha família não tinha nenhum artista. É uma família mais careta, mas não tem ninguém que pudesse me incentivar ou que pudesse me abrir esse caminho. Então foi um caminho de tentativa e erro, né? Eu fui tateando, fui me aproximando do que eu queria, porque eu sempre tive vontades e eu corro atrás das minhas vontades e uma hora chegou.
Então, em 95 foi quando eu fiz a minha primeira novela aqui no Brasil. Que legal. Quando você foi, isso que você falou do vôlei, né? Eu acho muito interessante. A gente não tem muito isso no Brasil, né? Mas esse incentivo ao esporte e você conseguir... Eu não sei se foi o seu caso, você conseguir a bolsa de estudos por conta do vôlei. Sim. Era muito valorizado, assim, na minha família, a saúde, o esporte. O esporte era muito valorizado. Meu pai jogava vôlei na praia e eu jogava vôlei com meu pai na praia desde os 9 anos de idade. Eu comecei a ser federada com 11 anos de idade. Enfim, a minha vida inteira teve o esporte dominando, não só a mim, o meu irmão também, o meu filho. O meu filho hoje estuda numa universidade americana e ele tem uma bolsa para jogar futebol. Ele é um bom atleta. Ele foi atleta do Flamengo até os 14, 15 anos, atleta sério, assim, de futebol. E aí depois ele foi, o caminho acadêmico foi a partir do esporte. Era muito importante. Na minha casa tinha que ter, você tinha que ter uma atividade fora do colégio. Então, no caso, uma atividade, ou que fosse um violão, ou que fosse um piano, ou que fosse um voleibol, ou que fosse qualquer que fosse. A gente tinha que ter. Então, era muito valorizado na minha casa. Então, o vôlei é parte da minha vida. Que legal. Aí você escolheu o vôlei e... Porque meu pai jogava vôlei na praia todo final de semana e eu ia com ele. Eu era assim, muito grudada no meu pai. Meu pai me levava para Maracanã desde pequenininha. Então eu frequentei muitos lugares onde meu pai frequentava. E o vôlei veio naturalmente. E aí, como eu jogava bem, jogava no colégio, e aí logo eu entrei para um clube muito bom, que era a Bradesco Atlântica, que na época estava revelando o vôlei nacional. Do meu lado, na quadra do lado, treinava o time que tinha Bernardinho, Bernard, Renan, sabe? Então foi uma coisa natural. Eu era apaixonada pelo vôlei. Se você me dissesse naquela época que eu não ia jogar mais vôlei na vida, que eu não ia ser jogadora de vôlei profissional, eu ia dizer que você estava mentindo. Era certo como... Era seu sonho. Era. Mas eu não cresci, eu era desse tamanho com 13 anos. Então eu era batedora de meio, que é a mais alta do time. Depois, ao longo do tempo, as minhas amigas, as minhas colegas foram crescendo um pouquinho mais, eu virei ponta. Depois de um tempo, eu continuei não crescendo, eu virei diagonal de levantadora. E pela minha estatura, na minha época não tinha líbero. Naquela época que eu jogava não tinha ainda essa função de líbero. Só me serviria ser levantadora, né? E no meu time, na categoria de cima, que eu fazia banco da categoria de cima, que era o juvenil, a levantadora era a Ana Richa, que era simplesmente a melhor do mundo. Então não ia ter como concorrer com ela. Em que momento você decidiu mudar? Porque, pelo que você falou, você queria jogar vôlei, mas você falou que desde criança você foi no cinema. Só antes, ó, tem pão de queijo. Tá quentinho ainda. Vou levar pra casa depois. E, Cristina, em que momento, né, você decidiu entrar aí nesse caminho do teatro? Você ainda era muito nova também. Quando eu assisti um cinema, um filme, pela primeira vez na minha vida, eu fiquei completamente encantada. Eu acho que eu saí, assim... A palavra é encantamento mesmo. Eu tinha que fazer parte daquilo. Eu só pensava em como que eu ia chegar naquele lugar. Fazer parte daquela mágica. E naquele momento não Você era tinha necessário... quantos anos? Eu acho que foi Menino do Rio. Eu devia ter uns, sei lá, 12, 14. E eu acho que eu já tinha visto outros filmes, já tinha visto coisas mais infantis, mas eu acho que um filme assim que eu assisti e que eu quisesse participar, e não era nem necessariamente como atriz, era participar daquela mágica que acontecia e que envolvia todo mundo que estava naquele lugar, que era um cinema. Eu acho que eu sempre quis isso, mas não era um caminho natural para mim. Não tinha ninguém que me apontasse esse caminho, não tinha ninguém que me dissesse para o meu pai que aquilo era um caminho viável para a filha dele depois poder se sustentar e poder ter uma vida confortável e estudar. Era um caminho radical para minha família. Então eu acho que eu fui tateando também aos poucos. Então eu fazia um pouquinho de teatro, um pouquinho de tablado, fazia um curso aqui, uma cal, e aí ia namorando essa possibilidade. Aí um dia essa possibilidade se tornou viável, porque o vôlei, como acontecem as coisas na minha vida,
as coisas têm os seus ciclos, né? Então, assim, eu era muito alta, eu jogava muito bem vôlei, aí aquilo foi declinando, eu caí numa situação de marasmo e não tinha chance de eu melhorar ou de alcançar o lugar que eu gostaria de estar. Aí eu parei com vôlei, e aí me chamaram para fazer um desfile de modelo, que era uma coisa que eu abominava completamente. Sério? Sendo atleta, eu não tinha nenhum batom, era um motivo de preocupação das minhas tias, é que eu não tinha nenhum batom. E aí eu fui fazer um desfile, era da Company, no século passado. E aí, enfim, uma longa história curta, uma coisa sucedeu-se com a outra, uma fotógrafa gostou de mim, fez um book para mim, com esse book eu fui ver uma agência de São Paulo. Eu sei que em 3 meses eu estava morando no Japão, pela primeira vez, como modelo. Quantos Fui anos você 7 vezes. Tava com quantos anos? 17 para 18. Isso você já tinha voltado dos Estados Unidos pro Brasil? Eu já tinha voltado. Tinha feito a high school Tinha feito a high school, estava começando a fazer faculdade. E aí eu voltei pro Brasil para tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Qual vai ser a minha... E aí foi isso. Em 3 meses eu estava trabalhando como modelo no Japão. E aí não parei, eu fiquei anos. Fui 7 vezes pro Japão. No total, 2 anos que eu fiquei lá no Japão, mais ou menos. E outros países também. E aí a coisa foi naturalmente acontecendo, porque dentro do carreira de modelo você tem muitos testes que você precisa falar e você precisa interpretar. São comerciais, falar. Então aquilo foi vindo assim muito naturalmente para mim. Quando eu vi, eu já estava tirando aquilo muito de letra. Eu fiz a oficina de atores e logo em seguida eu fiz minha primeira novela, em 1995. Uau. E aí, você não era nem nascida. Não, já era assim. Isso foi um elogio, obrigada. Já era nascida. Eu já tinha 6 anos, 95. E quando você veio pra cá, você falou que você, em 3 semanas, foi pro Japão. Em 3 meses. Em 3 meses. Eu ganhei um book de uma fotógrafa que até hoje é uma maravilhosa, chamada Isabel Garcia. A Isabel Garcia se encantou comigo, gostou de mim, fez um book com 10 fotos para mim. Eu achava aquilo tudo assim um contrassenso, porque eu não me via nesse ambiente, não me via mesmo. Mas eu sabia que eu tinha que ir para algum outro lugar, que aquele lugar tinha sido, estava exaurido para mim. Pelo menos aonde eu gostaria de estar, para o meu desejo de ser cada vez melhor. Assim, eu não aguento ficar muito estagnada num lugar. Então aquilo precisava dar um up. E aí, com essas fotinhos, uma agência do Japão fez um casting. Eu fui a São Paulo fazer esse casting e eles me escolheram. E aí foi. A minha carreira de modelo começou assim. E a carreira de atriz veio a reboque da carreira de modelo, muito embora o meu interesse já tivesse sido anterior. Né? Eu achei que eu ia ser jornalista, eu achei que eu ia fazer telejornalismo. Você chegou a fazer, né? Broadcasting, que é uma espécie de telejornalismo. Lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu achei que eu ia migrar para esse lugar, assim, mais cabeça, porque tem uma coisa era mais aceitável, assim, para minha família. Ah, tá. Mas não, hoje eles aceitam tudo de boa. Mas assim. Na época foi um baque para eles? Na época não muito, porque quando eu comecei a trabalhar como modelo, eu já fiz assim um pé de meia, eu já tinha uma estrutura, eu já saí de casa muito cedo. Então, assim, eu acho que os meus pais ficaram tranquilos em relação ao meu futuro. Então, o que eu escolhesse estava dentro, eu era muito nova, então tinha chance de eu querer outras coisas. Mas meu pai sempre achou que era uma profissão arriscada, uma profissão irregular, uma profissão... E é verdade, tudo isso é verdade. Só que tem outras coisas na nossa profissão que se sobrepõem a todas as coisas negativas. Para quem gosta de uma rotina diferente, a minha profissão é maravilhosa, porque cada dia você é um personagem. Há pouco tempo atrás eu era uma feiticeira maligna que matava sufocada uma outra personagem. Hoje eu sou uma mãe zelosa, maravilhosa, de um garoto que vai ser um garoto maravilhoso para uma grande multidão de pessoas. Enfim, então a gente nunca está estagnado no mesmo lugar, a gente está sempre se movimentando. Eu acho que isso é maravilhoso para uma personalidade como a minha. Não tem uma rotina, né? Uma rotina... O céu é o limite.
Amanhã eu posso estar fazendo uma assassina de novo. Eu não me fixo numa interpretação ou na outra interpretação, num estereótipo ou no outro estereótipo. Eu acho que o alcance que a gente pode ter como atriz é muito interessante, porque são coisas que na vida real a gente não viveria, né? Porque a gente vive baseado onde a gente foi criado, o lugar da sociedade que você ocupa. E quando você é ator, esses lugares se apagam imediatamente. É o que está no papel. É o que está no papel. Você vai criar um universo a partir do que está no papel. E normalmente são coisas muito díspares de você, muito distantes. Eu imagino também que é uma profissão que traz muito crescimento pessoal também, né? Porque não tem como não aprender com cada história, com cada personagem, né? Você refletir, você reflete, assim, porque quando você tem que se ver no lugar do outro, muitas vezes no dia a dia da gente, se ver no lugar do outro é uma coisa difícil, dolorida, mas para o ator não, é uma coisa necessária, porque se você precisa interpretar uma personagem que pensa diferente de você, que vem de um background totalmente diferente do seu, você precisa achar aquele olhar daquela personagem. Porque não pode ser o meu da Cristine. Eu não posso botar a minha opinião, sobrepor a minha opinião sobre senão não tem personagem. Senão ninguém vai acreditar. Então é buscar o olhar. E às vezes esse olhar é muito diferente do olhar que a gente tem. E são coisas muito potentes que a gente está trabalhando, não são coisas assim corriqueiras. Eu não estou lendo uma frase, eu estou vivendo alguma coisa, eu estou vivenciando alguma coisa para a câmera. Enquanto você está vivenciando, pode ser que não chegue em você alguma coisa, mas na gente está acontecendo um rebuliço de coisas, estão acontecendo muitas coisas. Essa cena que eu te falei especificamente do Rico e Lázaro foi uma das coisas mais potentes que eu já vivi na minha vida, porque eu já fiz cena em que eu já morri, eu já fiz personagem que eu já morri de olho aberto, já morri de olho fechado, já morri de tiro, já morri de faca, enfim. Mas assim, matar alguém eu também já matei, já dei um tiro em alguém em novela. Em novela em cinema e novela. Ninguém fazer um corte ali aleatório. Não. Mas nesse eu tinha que sufocar a personagem, sufocar, até ela parar de se contorcer. Debater. E aquilo ali dura um tempo, né, para a pessoa parar de se contorcer. É um tempo grande. E é um tempo que você vai acontecendo coisas dentro de você que você não tem ideia, que sentimento. Eu saí daquela cena, eu era outra pessoa. Eu não tinha controle sobre o peso do meu corpo, sabe? Era uma coisa meio doida. Então foi isso. Aí você começou esse primeiro trabalho e desde então, desde 94 você tá Desde 94 eu voltei pro Brasil, 95 foi minha primeira novela, eu acho que eu praticamente... De lá pra cá? Outro dia o Gabriel Vivan estava me perguntando quantas novelas eu tinha feito. Eu falei, Gabriel, não sei, mas eu fiz uma conta rápida com ele. Acho que dá mais de 14, 15 novelas. Uau! Mais de 10 filmes, peças também, não sei. É muito tempo, sou de época. E ele é um querido, né? Ele é uma graça. Que garoto doce, que garoto maravilhoso. Ele é um querido, né? Ele veio aqui, muito, muito simpático. Ele virou, tipo, estimação de todos, assim. Todos gostavam do Vivan. Todos gostam do Vivan, né? Sim. Porque ele não foi. E será que ele não vai fazer outra novela? Não vai voltar como tomara, filho? Né? O pessoal tá fazendo uma campanha, né? Tá tendo uma campanha, tá? Vote aqui. Vote aqui pelo Vivan. E como que chegou o convite para você interpretar a Viva? Como que foi essa sua volta para Record? Foi na pandemia. Bom, na pandemia nós ainda estamos quase fora da pandemia. Sim. No auge da pandemia. No auge da pandemia. Eu ia fazer um outro trabalho e aí com a pandemia esse trabalho caiu, era um streaming e ficou para mais tarde. E aí me convidaram para fazer essa personagem. Eu não sabia no princípio qual personagem que era, eu sabia que era uma personagem importante dentro da trama, uma personagem forte, mas eu não sabia. E aí foi uma maravilha, tá sendo, a gente tem uma convivência tão gostosa, tão maravilhosa lá. Já estou sentindo falta dos meus meninos, Eliabe, Abinadab e companhia. Era gostoso de gravar. Agora a gente não tá mais gravando juntos, né? Esse é um spoiler que você pode ter, tá vendo? A gente não tá gravando juntos. Eu te avisei que não tem como não sair spoiler. Legal. E aí, como é que foram os preparativos para você viver a Viva?
Então, a gente teve os preparativos com a família, né? A família imediata de Jessé, porque aquilo era aquilo ali era difícil, né? Porque a Viva era um elemento, um corpo estranho dentro daquela família já estabelecida. Então, a gente trabalhou muito mesa mesmo, mesa e leitura, para achar um tom que trouxesse essa animosidade sem palavras que existe entre eles, né? Eliabe senta de frente para a Viva, sabe, tem uma tensão no ar. Mesmo que essa tensão não seja realizada em palavras, essa tensão sempre está existente. Sim. Entre a Viva e os filhos. E teve uma preparação também de costumes da época, de dança, enfim. Porque eu nunca tinha feito, apesar de eu já ter feito uma novela bíblica antes, eu nunca tinha feito um personagem que fosse aproximado da família bíblica. Porque a outra personagem bíblica, de novela bíblica que eu fiz, era uma louca furiosa. Então, lá em Rico e Lázaro, né? Henrique e Lázaro. A Samu era uma feiticeira. Então, ela não se adequava nessa sociedade que a Viva habita hoje em dia. Então, teve essa preparação mesmo, conversar com as pessoas, perguntar, pesquisar, saber, ver o tecido, ver a roupa, que a partir desse momento, aí você pesquisar esse personagem na Bíblia, onde buscar esse universo, fazer essa geografia, essa localização. Sim. Da onde habita essa personagem. E é muito interessante isso, muito, né? Interessante, muito, porque é um universo, você começa a aprender muitas coisas, que vão muito além do seu personagem, da sua personagem. Você vai para a história, sabe? E não existe história, ficção perde para a história, né? Porque a história é muito ficção. Então, você acaba sendo apresentado a histórias maravilhosas. Por exemplo, eu já tinha ouvido falar em Davi e Golias, mas assim, eu não sabia dos detalhes, eu não sabia das especificidades da coisa. Então, é um universo, assim. Eu não sabia que nessa época os homens viviam em guerra, nessa guerra profunda que a gente vê na novela, né? Eu não sabia que essa sociedade era completamente bélica. E né? Todas essas sociedades são sociedades bastante bélicas, da guerra mesmo. Então, foi um aprendizado, está sendo um aprendizado. Tudo é aprendizado, né? Sim. E aí, quando você estava falando, estava pensando, né? Porque a gente começa a pesquisar e aí você vai descobrindo muitas curiosidades daquela época, né? Porque, acho que a gente até falou aqui antes, mas água não era fácil para as mulheres. Como que as mulheres tinham acesso à água? Como que era o costume daquele povo? Os hábitos do dia a dia? É isso que você falou, a questão da guerra, que era uma questão de sobrevivência ali, de territorial. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro é sobrevivência. Tem umas coisas que a gente... de comer com a mão, né? Você come com a mão. Sim. E aí... Não existia talheres naquela época. Não existia utensílios. Pelo menos nessa época não existiam. Então, e tem uma coisa, um código, que você só come com a mão direita. Você não come com a mão esquerda. Porque a mão esquerda é usada para você limpar as suas fezes. Então, é uma mão que você não usa para comer. Não sabia disso. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Então, são assim pequenas curiosidades que vão lançando camadas sobre como você vê o mundo, né? No caso, eu, Cristine, como eu vejo o mundo. Então, tudo isso vem para mim em forma de camadas de informação que, de alguma forma, tá tudo inserido em mim, sabe? Tá tudo acontecendo. E eu acho que a gente pode valorizar as coisas mais simples também, né? Isso que você deu de exemplo, né? Eles comiam com a mão. No dia a dia, a gente não dá valor porque a gente tem um talher, a gente tem um lugar para escovar os dentes, para tomar banho. A gente tem água. A gente tem água aqui, torneira. Água na torneira. Eles não tinham água da torneira, tudo reutilizável, né? Então, imagina a dificuldade que eles tinham naquela época e às vezes a gente dá valor para as coisas mais básicas, né? A gente não dá valor. Eu não sei, eu sou uma pessoa que dou valor bastante às coisas, assim. Eu costumo ter esse olhar para a vida. Mas eu compreendo o que você está dizendo. Sim. É uma coisa geracional, vai muito além do geracional, né? É uma coisa que são seculares. Vamos trazendo reflexões, né? E aí, então, você fez todos esses preparativos para viver a Viva. E aí, quando que vocês começaram as gravações? Você lembra? A gente começou...
Bom, a gente começou já as preparações em junho. Eu acho que a gente começou a gravar em agosto, talvez comecinho de agosto. Eu acho que sim. Mais ou menos nessa ano passado, o tempo, para mim, depois da pandemia, ficou um negócio fluido e elástico. Não, e se a gente parar pra pensar, a gente já... A pandemia durou 2 anos, né? 2 anos e meio. Eu já perdi, eu não tenho mais... Imagina, outro dia me falaram, 2 anos e meio da pandemia. Eu falei, gente, a gente ficou 2 anos e meio em casa, assim, sem poder... O tempo para mim, depois da pandemia, virou uma coisa mais elástica. Eu tenho uma concepção sobre o tempo muito... que vai muito da física, da ciência. Eu acho que o tempo cada vez é mais fluido e eu acho que cada vez mais o tempo passa diferente para cada pessoa. A tal da teoria da relatividade de Einstein. Mas não pelo fato de uma pessoa estar em movimento e a outra estar parada. Mas eu acho que é acontecimentos. Eu acho que enquanto vão acontecendo coisas, o tempo está correndo. Se não acontece nada, a sensação que a gente tem é que o tempo está mais parado. Então eu associo mais o tempo hoje em dia aos acontecimentos do que ao relógio. Se eu tô num dia corrido, eu não vejo o dia passar. Se eu não tenho nada pra fazer naquele dia, o dia não passa, né? Mais ou menos isso, não é? Né? O tempo não tá sendo gerido pelos acontecimentos mais do que nunca. As semanas passam muito voando, porque você tem coisa acontecendo. E quando você não tem, o tempo parece que fica de um passo mais lento, mais... É verdade. E aí, enfim, a Aviva entrou, né, na 4ª temporada. Como que você descreve ela pra gente? Principalmente pra quem ainda não assistiu. Porque quem ainda não assistiu Reis, pode acompanhar a história da Aviva pelo Play Plus. Então, por favor, vamos contar pra galera que não tá aqui, mas tá de curioso porque não tá assistindo o Reis. A Aviva é uma mulher, apesar de ser uma mulher daquela época, é uma mulher um pouco à frente do seu tempo. Porque ela ousou... acreditar no amor que ela sentia por um homem. Ela gostava de um homem muito desde cedo, e esse homem gostava dela também, mas os pais deram para casamento a Aviva para outro homem, da qual ela não gostava, e esse outro homem do qual ela gostava foi dado em casamento para uma outra pessoa. Então ela viveu um casamento muito infeliz e ela trai. Esses dois que se gostavam acabam vivendo um caso e a Aviva trai. Então a Aviva poderia ter sido apedrejada, poderia ter sido morta por adultério. Isso não aconteceu e esse marido que ela não gosta e se casou, descobre que ela teve um romance com o vizinho, que ela era apaixonada, e aí ele começa a maltratar a filha, a Zeruia, e começa a atacar a Zeruia, a fazer maldades com a Zeruia. E aí a Aviva vê isso um dia e o coração de mãe é um coração de leoa, né? Então, quando ela vê isso, ela quer defender Zeruia e ela acaba matando sem querer o marido. Naas, né? O Naas. E aí, pronto, além de adúltera, ela poderia ser considerada uma assassina e a vida dela estava acabada. Mas ela conseguiu dar a volta por cima, ela conseguiu se reerguer, pegou as filhas, foi para outro lugar, reconstruiu a vida dela com um homem que de fato ela amava, foi para uma família na qual ela não era bem recebida, ou seja, os percalços dela não pararam e não pararão, porque ela é mãe de Davi, então vai ter sempre o conflito, sempre vai estar exposta ao que Davi estiver exposto, a família de Davi vai estar sempre exposta também. Mas ela consegue dar amor para aquele filho, ela consegue dar amor para aquelas filhas. A Zeruia, ela se sente culpada em relação a Zeruia, porque talvez ela se ache que a Zeruia se tornou o que ela se tornou pelo seu erro, pelo seu pecado. E a culpa é um fator determinante, assim, na maternidade de uma forma geral, e na Aviva eu acho que é uma coisa muito forte. A Aviva tem muita culpa. Mas a culpa não imobiliza ela, a culpa não paralisa ela. Então, assim, ela consegue ter gás na vida, ela consegue ter força, ela consegue ter pulso e ela consegue levar aquela família dela adiante, sabe? Então, eu acho que é uma mulher de valor, com muito valor. E
algumas coisas, né, me chamaram e me chamou a atenção na história da Aviva. Então surpreendeu, né, quando ela revela ali pra Jessé o passado dela. E ela é né? maravilhosa, porque ela fala a verdade. Outra mulher não contaria jamais, outra mulher esconderia, mas ela sente, ela se arrepende, Sim. ela quer ser honesta, ela quer ser verdadeira, ela quer ser correta. E ela consegue, sabe? E eu acho que o perdão, né? O perdão, ela se perdoar. Sim. Ela obteve o perdão do Jessé, ela obteve o perdão das filhas, da filha, Sim. da Zeruia, e ela conseguir se perdoar, que eu acho que o perdão a si mesmo é o mais difícil de todos, né? Não sei pra você, assim. Não, sim, o perdão não é fácil, né? Como eu costumo falar, né? Eu ouvi uma vez e eu peguei pra mim essa frase, e não só a frase, né? O estilo mesmo de vida. O perdão não é um sentimento, é uma decisão, porque o perdão não é fácil. Mas se você decide perdoar, acabou. Mas para você tomar essa decisão, você tem que deixar o sentimento de lado. É como o ódio, né? Você pode odiar alguma coisa que aconteceu na sua vida, mas como você vai lidar com aquilo é a sua decisão. O sofrimento existe, mas como você vai lidar com ele é a sua decisão. Essas coisas, a culpa, o perdão, o ódio, esses sentimentos assim mais perigosos, todos dependem do nosso livre-arbítrio, sabe? E é aí que faz a diferença. Como a gente vai... Entre eu e você. Sim. Quem vai escolher uma coisa são as escolhas que a gente faz. Sim. E às vezes você vê situações tão pequenas virarem enormes por conta da falta dessa decisão, ou de uma reação, ou de uma ação. De uma ação de fazer, de executar aquela ação, né? Ter a coragem de executar aquela ação. Não, eu vou me permitir o perdão. Eu vou me permitir... Tem que se permitir, há de se permitir. Senão você também não faz progresso na vida. Você vai ficar parado, estagnado no mesmo lugar. Exatamente. E com a Aviva, né? A gente consegue refletir sobre isso quando ela... conta pra Jessé e ela expõe, né, o passado, o que aconteceu lá com o Malcolm, né, que ela teve essa relação e depois acabou defendendo a Zeruia e Nas morre, né, enfim. Eu fiquei pensando, né, como um passado mal resolvido, um passado não resolvido pode perpetuar uma situação na vida, né, que não é resolvida. Ela não resolveu a situação, ela segue em frente. Tanto que também me chama a atenção que ela fala assim na cena pra ele: eu acho que a Zeruia deve sofrer muito com isso, porque eu nunca mais conversei com ela sobre isso. Ou seja, às vezes na vida é mais... A gente acha, né? As pessoas, eu falo a gente, mas assim... As pessoas acham que é mais fácil deixar de lado. Aconteceu uma coisa horrível. Eu vou deixar ali de lado e vou tentar seguir. Mas não foi resolvido aquilo ali. E uma hora aquilo ali volta. E a gente vê isso com a Viva. Uma hora... Na verdade, sempre esteve dentro dela, mas uma hora aquilo aflorou mais. Sempre volta. As coisas que são necessárias sempre voltam à superfície. Elas não adianta, você pode jogar para debaixo do tapete quanto for, mas vai ter uma hora na vida que aquilo vai ter um chamado para que aquilo seja resolvido. E você vai ter que resolver. Ou se você não resolver, você vai viver naquele mesmo inferno a vida inteira. Então, cabe a você essa atitude mesmo, a decisão, decidir que pronto, o sofrimento acaba aqui. Daqui por diante eu vou me perdoar, daqui por diante eu vou fazer diferente, daqui por diante eu vou melhorar, daqui por diante eu decido que eu não vou fazer mais isso. É o livre-arbítrio que eu acho que é isso. A pessoa adulta tem que ter essa responsabilidade. E eu não sei se você pensa assim também, mas quando eu vejo uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, que é muito nervosa, sei lá, ela é extremamente nervosa, arisca, eu fico pensando, mas qual que será a raiz de tudo isso, né? Eu acho que tudo tem uma raiz. Você entende? Lógico. Assim, eu acho que a gente vê situações, às vezes, na mídia, a pessoa fez isso. Mas qual que é o passado dessa pessoa? Porque o ser humano julga muito fácil, né? A gente julga muito próximo, com muita facilidade, né? Tá errado, mas qual que é a raiz daquela pessoa? Eu acho que normalmente ser as pessoas assim, que né? são mais raivosas, assim, elas são muito inseguras, né? Então, para se defender, elas acabam atacando, né? É como um cachorro.
O cachorro que late, ladra e não morde, tem esse ditado. Eu acho que é mais ou menos isso. A raiz da questão, talvez a própria pessoa vai passar a sua vida inteira e não vai chegar a essa conclusão, porque ela não fez esse trabalho de autoanálise, ela não fez esse trabalho de observação, ou talvez ela não tenha essa capacidade nesse momento, esse entendimento nesse momento, mas a raiz de cada problema, de cada trauma, de cada pessoa, vai refletir na pessoa que se apresenta hoje para você. Se você não tiver disponibilidade para se procurar por dentro, onde é que está errado para você melhorar, o seu resultado vai sempre ser errado. E é o que a gente vê na Zeruia também, né? É o que a gente vê na Zeruia também. E essa culpa entre elas, há muito amor ali envolvido. Então, eu confio que esse amor que existe entre elas vai conseguir... Porque eu acho que o amor vence tudo, né? Eu acho que com amor a gente consegue qualquer coisa na vida. Quando a gente empenha amor num objetivo, aquilo tá fadado a acontecer da forma como você planejou. Eu acho que na relação das duas tem muito amor. Por mais que tenha culpa, e a mãe sempre tem culpa, a mãe carrega essa chaga da culpa em si, naturalmente. Não deveria, né? Mas não tem Mas como, é difícil, assim, né? ser mãe e não ter culpa é uma coisa... Às vezes é uma culpa até distraída, não é uma coisa, culpada, consciente. É uma coisa... distraidamente, você sendo mãe, você tem culpa. Você acha que quando seu filho nasceu e ele tá com dor de barriga, você acha que foi alguma coisa que você comeu. Você tá dando de mamar e de repente alguma coisa que você comeu. Faz parte, é da natureza, é a tal do negócio. Quando a gente decide olhar para aquilo de uma forma mais sábia, a gente talvez volte na raiz da questão e conserte ali aquele lugarzinho. Então, as culpas vão ficando cada vez menores, porque a gente vai evoluindo, porque a gente tem inteligência, porque a gente consegue aprender com os nossos erros. E eu acho que nessa relação da Zeruia com a Viva tem muito amor. Então, eu confio que elas vão ter essa capacidade de se entenderem, de se refazerem. Sim. Porque as duas viveram uma situação de morte. Cada uma de um jeito, morte literal e morte emocional, mas eu acho que tem muito amor suficiente ali para que aquilo seja resgatado. Curado, né? E aí, nesse meio tempo, tem a relação dela com o Gessé, né? Esse encontro. É maravilhoso. Ela, tava mal na vida, não achando que não ia Morava com a filha, né? Morava com as filhas e achava que não ia ter... Com as filhas, não. Na verdade, com a Abigail, né? Porque a Zeruia partiu, né? Mas ela ainda era jovem, tinha desejos, tinha vontades e estava fadada naquela situação de viúva numa cidade nova, diferente. E aí ela encontra um amor, né? Poxa, um amor. Quem é que não quer encontrar um amor calmo, um amor tranquilo, um amor compreensivo? E aí entra naquela família toda. Tem todas as questões com os filhos de Gessé, que são uma delícia para mim fazer. Eu acho que são os conflitos maravilhosos. Principalmente... Você diz nos bastidores ou nas cenas? Nas cenas, assim, principalmente eu e Eliabe, a gente estabeleceu, sabe, um lugar de energético de olhar que é muito bom. Eu espero que a gente tenha mais chance de ter esses embates, porque era muito gostoso a contracena. E aí ela entra nessa família, mas assim, ela é grudada em Gessé e ela é completamente apaixonada por Davi, né? É o filhinho querido dela. Sim. É o caçula, é o amor da vida dela. A gente viu bastante nessa relação na 4ª temporada entre os dois, né? Essa união. Amor, né? Essa união dela com o Davi, né? Porque Davi, com tudo, da forma como tudo aconteceu, né? Como a gente viu na série, Davi foi rejeitado pelos irmãos, né? Ela tinha que suprir. Eu acho que a Viva se sentia na obrigação de suprir Davi com o amor que ele não recebia dos irmãos. Ela se sentia na necessidade de suprir Davi de tudo que ele era negado naquela família. Então, e ela também era negada naquela família. Sim. Então, os dois ficaram muito coesos, muito unidos, um pelo outro, porque eles precisavam um do outro. Eles não eram queridos pelo resto. E aí
só sobrava eles dois mesmo. Então eles acabaram construindo uma relação que mãe e filho já é uma relação muito particular, muito delicada, muito linda, mas eles criaram uma cumplicidade ainda maior sobre aquela relação de mãe e filho, que eu acho muito linda. Eu tenho filho também, então assim, Você Vivan, tem um filho? Eu tenho um filho de 19 anos, está com 19 anos, recém-feito, que tem mais ou menos a idade do Vivan, então assim, eu transpus na minha relação com o Vivan, assim, tudo que eu tenho de referência, de menino, sabe, de filho masculino. E é muito gostoso, porque é um lugar de amor, de afeto, um lugar bom de sentir. E a sua relação com seu filho é assim também? Minha relação com meu filho mora fora, mora nos Você Estados falou que ele Unidos. estava fazendo faculdade lá, né? Ele mora fora, mas a minha relação com meu filho é completamente assim também. Sou ali parceira, não sou uma mãe possessiva, nada disso, mas eu sou uma mãe bastante presente, assim, e valorizo que ele tenha... Eu tenho a sensação de que eu estou criando um bom homem para o mundo, sabe? Eu acho que essa é a minha maior preocupação. Eu posso dizer... Eu não quero dizer quase parecer uma coisa assim, mas eu acho que eu estou criando um homem que não vai ser um canalha, um homem bom. Uhum. Eu estou criando um homem bom. Eu acho que criar um homem bom para o mundo é a herança que eu melhor posso deixar para o mundo. Sim. Um cidadão de bem, um homem de bem, um homem digno. Então, a minha relação com meu filho vai muito por aí. Não sou permissiva nem um pouco, sou mais para... Linha dura. Linha dura, porque eu acho que nada na vida vem fácil, né? Eu saí de casa muito cedo, com 16 anos eu já tocava a minha vida. Então, assim, a minha energia é de pessoa que vai, faz, levanta a camisa e vamos botar a mão na massa. Sim. Então, eu tenho isso, mas eu respeito ele, que ele tem um temperamento diferente de mim. Eu não posso projetar nele alguma coisa que é minha, mas eu tenho certeza que eu estou criando um homem bom para o mundo. Que legal, importante, né? Muito, acho que é um legado, né? Assim, a gente saber que nossos filhos estão encaminhados, eu confio na criação que eu dei para o meu filho completamente. Assim, eu sei que ele vai ser um bom homem. Legal. E legal saber que você trouxe essa essência também para essa relação, porque cenas muito bonitas, assim, tava tentando lembrar algumas aqui, mas a cena quando o Davi volta e ele deita no colo da Aviva, né? Cenas tem muito carinho, bonitas, né? Eles têm troca, eles têm carinho, eles têm toque, são coisas que às vezes se perdem em produtos onde tem muita relação bélica entre os homens. Às vezes se perde, né? O carinho, o toque. Sim. A maternidade fica uma coisa, passa muito batido. Sim. E a gente justamente não queria que isso acontecesse. A gente queria que tivesse amor, que tivesse aconchego ali, porque ele já vai estar no resto da vida dele exposto a muita guerra, muito peso, muito ódio. A gente queria que aquele lugar ali fosse o lugar do aconchego. Sim. E aí a gente vai agora a gente tá agora, né, na 5ª temporada, e a gente vai para essa nova fase, né, que é quando Davi já cresceu, já é um adulto, né, um homem formado, e ele passa a ser perseguido, né, por Saul. Pois é, e aí a gente foge também, a gente vai ficar escondido durante um tempo, porque tudo que está relacionado a Davi ele vai ser perseguido, então somos todos perseguidos. Mais um spoiler, mas esse tá na Bíblia, né? Somos todos perseguidos, e aí começa a vida de lugar para lugar, né? De se proteger e os problemas viram outros, né? Se num primeiro momento o problema da Aviva é a não aceitação dos filhos de Jessé, o problema seguinte é muito maior, é a não aceitação em relação ao seu filho e todo aquele povo. Então, se transpõe, o problema sai da sala de casa e vira um problema muito maior, né? Mas mas ao mesmo tempo ela sabe que o filho dela é o grande escolhido de Deus, né? Ela crê. Eu acho que ela tem essa fé, eu acho que ela tem esse olhar sobre o filho desde o primeiro momento. Mesmo que ele não tivesse sido... Porque mesmo que ele não tivesse sido escolhido, a Aviva teria a visão dele como o escolhido de filho de Deus, sabe? Uhum. Porque eu acho que ela acredita naquele filho, ela acredita na educação que ela deu para aquele filho, ela acredita no coração que aquele filho tem. Sim. Então, aquele filho
É o diamante dela. E aí, depois, quando vem esse perdão, né, do Jessé, porque também é um diálogo muito bonito, né? Quando ela se abre, ela conta o passado. E a reação de Jessé também, né? Jessé é maravilhoso, né? não é? E ele mostra que eles têm um relacionamento muito bom também, né? Saudável, depois, né? quando se perdoam, né? É um relacionamento saudável. Eu acho que acontece isso, é um amor da maturidade. Sem aquela faísca passional e que pode ser destrutiva. Eu acho que é um amor saudável, um amor maduro, um amor companheiro, um amor bonito, de, sabe, dois adultos. Acho que ela tirou a sorte grande com o Jessé. E como é que ficam os dois nessa nova etapa agora, com toda essa perseguição? Pois é, a gente fica escondido. Davi coloca... Porque a Jessé tem uma ascendência moabita. Aí Davi vai achar uma forma dos pais ficarem protegidos com os moabitas durante um tempo, até se resolverem o caminho de Davi de novo. Não posso falar nada. Porque Saul não quer só Davi, é isso? Não, Saul vai quer atrás exterminar todo mundo. Saul vai atrás de todos. Vem muita emoção por aí, muita ação, muita emoção, né? Muita emoção. E muita guerra. Era uma época de muitas guerras, né? Como que tá sendo para você esse trabalho, Cristine? Muito bom, assim. É um trabalho que tem muito... É uma novela muito masculina, porque é um ambiente de muita guerra. Então, os personagens femininos, eles ficam pontuando... delicadezas, eles ficam pontuando a família, o que é importantíssimo. Então, é uma novela muito diferente para mim, porque eu nunca tive numa situação assim de não estar na linha de frente lutando com a zagaia, sabe, assim, com a espada. Até no Rico e Lázaro, a minha personagem, eu fazia os meus próprios stunts. Na cena da morte dela, eu mesma que me pendurei e eu quis fazer a coisa de caindo da janela. Enfim, era uma coisa mais física. Essa novela é uma novela mais de um lugar mais amoroso. O que é muito bom também, porque traz uma paz no coração. Eu não sabia daquilo tudo, sabe? Da dimensão que aquilo tinha, do quão inadequado Davi era para vencer Golias e aquela situação de guerra. Eu não tinha noção de o quão heróico foi o fato, sabe? Quando você não tá acompanhando a história, você não conhece a história, você não tem essa dimensão. E isso está criando dimensões, assim, muito novas. Mas o que você está achando, assim, da história de Davi? Tô achando incrível que Davi é lindo, porque é uma história bem, bem bonita, né? Na verdade, Davi foi um dos grandes reis de Israel, né? E até em 2005 começaram a achar muitas evidências em Israel sobre Davi, porque até então os arqueólogos falavam, Davi é um mito, Davi... E aí, alguns arqueólogos contrários a essa visão foram atrás. Falaram, é uma lenda da Bíblia, não existiu Davi. Mesmo? E aí, alguns arqueólogos falaram, não, Davi existiu tal, e começaram a achar evidências em Israel, nas escavações, né, de Davi. O que eles acharam como evidência? Olha, acharam bastante coisa já, mas, se eu não me engano, a mais forte, né, é a Estela de Tel Dan, que mostra que Davi não era... Porque, assim, quando começaram a achar as primeiras evidências, os arqueólogos mais céticos falaram, ok, Davi existiu, mas ele não foi o rei de Israel, ele foi um líder tribal. Só que aí acharam essa Estela de Tel Dan, acharam o Palácio de Davi. Então, você vai, por exemplo, para Israel, em Jerusalém, tem ali o que eles chamam de Cidade de Davi, que tem o palácio. Então, acharam estruturas, as escavações, a arqueologia, enfim, acharam estruturas que remontam ao período de mais de 3 mil anos atrás de Davi. Então, essa Estela de Tel Dan, por exemplo, lá está escrito lá, a casa de Davi. Então, mostrava a força que Davi tinha naquela época. Ele não poderia ser só um líder. Então, é uma história muito rica, porque a arqueologia e a história, elas vêm cada vez mais comprovando os relatos bíblicos. E isso é muito fascinante. Então, tudo que a gente vê na série tem esse respaldo, né? Esse respaldo histórico, esse respaldo da época. Que nem muitas pessoas... Davi e Golias tá no imaginário das pessoas, né? Mas...
pra muitas pessoas que eu já conversei, Golias era tipo um monstro, não era um ser humano. Tipo, é uma coisa, é um mito, é uma pois fábula. Mas existiu. Sim, existiu. sim. A gente tem até evidências lá de Golias mesmo. Que Golias talvez sofresse de uma doença chamada gigantismo. Por isso que ele era gigante, muito alto. Então isso tudo vai fascinando, né? E qual é o próximo rei depois de Davi? Depois de Davi vem Salomão. E Salomão. Que é filho de Davi. Mas Davi, assim, Israel respira Davi. Então, você vê a estrela de Davi. Então, Davi, ele deixou uma marca muito grande, né? Na história até hoje, né? Até hoje. Então, é uma história, assim, que realmente me Você e todo mundo, me fascina, né? Porque muito. As pessoas estão muito encantadas com a novela. A resposta que eu tenho, assim, é que as pessoas estão gostando muito. Parece que essas novas temporadas estão vindo muito bem. Eu não sei, você pode me dizer, você pode me dizer melhor. O que eu vejo também que tá indo super bem. Você recebe retorno do público? Recebo muito retorno. As pessoas gostam muito do amor que existe. O que me chama mais atenção, né? É esse lugar de amor e que existe entre mãe e filho. Para mim, o feedback é muito sempre esse. As pessoas estão enlouquecidas com a relação de Aviva e Davi. Que legal. De muito amor. E isso é tão legal, né? No momento que a gente vive hoje em dia, nesses tempos corridos, nesses tempos nebulosos, nesses tempos midiáticos, nesses tempos difíceis, assim, você receber um feedback de alguém percebendo alguma coisa que envolve amor, e ter o trabalho de escrever para você e te dar esse feedback, né? Porque a pessoa poderia ver e simplesmente não fazer nada a respeito, mas assim, ainda há espaço no coração das pessoas para se emocionar e se comover e dividir e compartilhar aquilo com outra pessoa, no caso, comigo que estou fazendo. Isso me enche de alegria. Teve algum retorno, assim, que você lembra para contar pra gente? Muito retorno de me marcarem as fotos e o comentário do amor, o amor entre eles. Que é um amor muito lindo, que as pessoas gostam, se sentem bem quando vem Porque eu acho que tem muita guerra, tem muita batalha, tem muita batalha. É uma novela que tem muita essa pegada. Então, quando entra uma relação amorosa, familiar, que não é necessariamente romântica, mas é uma emoção, eu acho que isso pega as pessoas num lugar bom, que elas estão desacostumadas a sentir. Então, o feedback é sempre nesse lugar, assim. E a gente tá numa rotina, como a gente tá falando do tempo, né? Tão intensa, né? Os pais estão sempre na correria e a gente vê esse momento, né? A mãe tá ali pro filho. Disponível. Isso traz muitas reflexões também, né? Eu imagino, disponibilidade, né? Sim, estar disponível para a sua família, estar disponível para os seus, estar disponível para o amor. É tão difícil hoje, né? A pessoa estar disponível para alguma coisa que não seja focada em resultados imediatos, ou dinheiro, ou lucro, ou o que quer que seja. Ainda mais assim nessa época de redes sociais, né? É uma coisa tão imediatista. As pessoas, parece que a vida interior se perdeu, não existe mais vida interior. Se você não estiver vivendo para o externo, para a vida exterior, para a rede social, parece que você não existe. Então, eu acho que quando o público percebe numa trama a sementinha original do que é a família, do que é o amor, do que existe de real entre as pessoas, que não é feito, que não é produzido ou entregado. Que é real. As pessoas gostam, pessoas gostam do que é real, as pessoas querem se reconectar, elas querem ter mais chances, mais oportunidades de se reconectar com o que de fato move o coração delas. Que certamente ganhar dinheiro, ter um salário, tudo isso é importante, senão você não bota comida na sua mesa, eu seria hipócrita de dizer o contrário. Mas assim, os sentimentos nobres alimentam a alma. Sim. E não é só isso, né? Não é só o dinheiro, não é só a comida na mesa. Não é só a alimentação do corpo, tem o alimento da alma. Exato. O alimento da alma é o que te sustenta de verdade quando o alimento do corpo, inclusive, falha. E o que eu acho muito bonito nesse projeto, né? Porque a gente acompanha esses retornos, como você falou, né? Que como esses conteúdos têm feito bem para as pessoas, né? Não
é o entretenimento, obviamente, mas não é só o entretenimento, é algo a mais, É um né? momento de pausa. Quando ela desliga a televisão, ela está alimentada de alguma coisa que ela vai levar por algumas horas depois aquela sensação. Isso é tão maravilhoso. Isso é tão... Eu acho que é isso, é a tal da mágica que quando eu fui pela primeira vez no cinema, que eu queria fazer parte, sabe? Você desliga, acabou, desliga o refletor, acabou a sessão, mas assim, você está alimentado de alguma coisa, sabe? Alguma coisa mágica, alguma coisa boa, alguma coisa diferente, alguma coisa que é fora da sua realidade, mas ao mesmo tempo faz parte, te conecta com você mesmo. Eu acho que essa é a beleza do nosso trabalho. E a gente tava falando agora há pouco, né, dos meninos, que você tava com saudade de gravar com eles. Meninos. E a gente quer saber de bastidores. Como é que tá sendo, né, os bastidores com os meninos? Eles vieram aqui, só foram elogios pra você, mas assim, mesmo? como é que foram Cara, esses bastidores? Eles são muito divertidos, a gente ri muito. Ontem a gente estava fazendo uma... E eu tenho riso frouxo, né? Assim, eu tenho muito riso frouxo. Eu pareço séria, mas eu sou muito riso frouxo. Então, eu estava fazendo uma cena com o Bruno Mesquita, e é um personagem que morria. E aí a Viva... Naturalmente, a Viva foi direto no pulso do personagem para ver se ele tinha morrido mesmo. Eu olhei pro Bernardo, o Bernardo começou a rir. Tipo, a gente entra em viagem, a gente se olha e a gente começa a brincar, assim, começa a ver coisas. Esse é um set bom de trabalhar. Tem a sala Alex Moreno, o Que faz o Eliabe, né? O Eliabe, ele... Na sala de maquiagem, são fotos dele por todo lugar. A gente brinca muito com isso. É uma delícia, é uma piada. O dia inteiro rindo, brincando. Os dias às vezes são pesados, mas mesmo nos dias pesados a gente mantém o bom humor. Eu sou esse tipo de atriz que eu gosto de um set gostoso, sabe? Não tem set ruim comigo, porque... Pra estar ali, tem que estar se divertindo, tem que estar sendo gostoso, tem que estar fazendo ser gostoso pro coleguinha também, tem que estar fazendo ser gostoso pra minha camareira, a minha camareira tem que estar curtindo, a maquiadora tem que estar feliz também. Então, é um ambiente que, não sei, há muito tempo que eu nem me lembro quando foi a última vez que eu tive um set ruim, sabe? Tornou-se, assim, uma coisa natural na minha vida. Acho que você amadurece também, você fica mais... Você entra nas brigas certas, sabe? Você estabelece guerra quando é absolutamente necessário. Quando não é, você quer que o ambiente seja gostoso, seja prazeroso para todo mundo. Então, o nosso ambiente de trabalho é muito bom. Que legal. Teve algum bastidor, assim, além desse do Pulso, que você pode contar pra gente? Com o Edson, que ele também é um querido, né? Ele veio Muito. Aqui também. O Edson é, de fato, o pai de todos, assim. O Edson ele se preocupa com aqueles meninos como se fossem filhos dele. Eles têm um grupo de WhatsApp. Eu não tô nesse grupo de WhatsApp porque, enfim, são os meninos. E eu também já tô muito em grupo de WhatsApp. Eu não aguento mais grupo de WhatsApp, não. Eu deixei o Edson tomando conta. Mas, assim... O Edson fala com aqueles meninos todo dia, ele sabe se ele se alimentou bem. É tipo assim, o Edson é uma mãe. Eu não sou mãe dos outros, mas eu só brinco que a gente também não tem essa... Entre a Viva e os filhos de Gessé, não tem uma distância de idade, assim, que eu acho que ela nunca se considerou mãe de nenhum deles, assim, é uma relação que não passa por aí. Então tem uma camaradagem, assim, de nós no set. Mas o Edson não, o Edson é pai e mãe, aquele pai, sabe? E no bastidor também. O Edson é muito engraçado, ele é cínico, ele é irônico, ele é divertido, ele tem umas tiradas ótimas, inteligente. É muito bom você conviver com gente inteligente, né? Porque sempre rende. Sempre agrega alguma coisa nova, né? Ele já veio aqui? Veio aqui. Ele falou Foi do grupo mais do WhatsApp? No começo, né, da Ele quarta falou do temporada. grupo do WhatsApp? Ele contou do grupo do WhatsApp. E você também interagiu com o Cirilo? Como é que foi? Um querido, maravilhoso. E ele incorporou tão bem, né? O Vivan com ele. É crível, né? É tão crível vendo os dois juntos. E o temperamento também, eu achei. Sim. Eu acho que eles fizeram uma mesclagem bonita. E ficou muito linda aquela cena, né? Da quando saída eles... da água. Eu achei linda essa cena. Poético, né? Ficou cinematográfico. O Léo é muito bom. Eu gosto muito do Léo como diretor. Eu já trabalhei com ele antes, já trabalhei com ele e com o Edgar, irmão dele. E eu acho os dois
ótimos. E o Léo é muito objetivo, ele é muito rápido e ele tem muita referência, ele tem um olhar cinematográfico muito interessante. Não sei nem se foi ele que gravou essa cena. Provável que tenha sido, né? Porque é uma cena tão importante. Sim, eu também não sei. Mas o Leonardo, ele já veio aqui também? Já veio aqui também. O A gente vai trazendo todo mundo, né? Percebeu? O Léo é muito legal, muito legal. E das suas cenas, das cenas da Aviva, né? Qual foi a que mais te emocionou fazer? Eu acho que a cena... que ela conta pra Jessé aquilo tudo, é porque eu acho que tava... Sabe na vida, quando você tá com um bolo na garganta e você precisa se confessar? Compartilhar o que tá acontecendo. Você precisa dizer a verdade. Tem um momento que você precisa... Senão você não sobrevive, senão você fica sem ar. Eu acho que aquele momento era um momento que ela precisava se libertar daquela culpa, daquele peso. Até porque quando a culpa está dentro de você, quando aquele peso está dentro de você, você não tem nem a real dimensão, a noção do tamanho daquilo. Então, muitas vezes, a gente está com alguma coisa dentro da gente que a gente pensa que é uma coisa enorme. Quando a gente bota para fora, a gente coloca em perspectiva e aquela coisa não é nem tão grave assim, não é o caso da Viva, tá? Mas eu digo assim, de uma forma geral, eu acho que a nossa tendência é criar uma fantasia a respeito de alguma coisa que está guardada dentro da gente, mal resolvida. Então, acho que a cena que ela conta pro Jessé, todo a lama que era a vida passada dela, eu acho que é o momento mais forte, assim. Tem as cenas com a Zeruia também, que são sempre um embate difícil, porque tem sempre aquela parcela daquela culpa, né, que ainda não se libertou daquela culpa. E são cenas difíceis, porque são cenas com filho, né? Filho pode matar a gente, mas não faça nada com os nossos filhos. E quando você, de alguma forma, impingiu sobre o seu filho aquela pecha, aquele sofrimento, né? Porque eu acho que a Viva acha que impingiu sobre Zeruia o que a Zeruia é hoje em dia e todos os defeitos que Zeruia apresenta hoje em dia. É muito difícil, porque é um sofrimento muito grande, né? Você se achar culpado por alguma coisa que faz seu filho sofrer. E aí eu acho que ela vive esse conflito, né? Como resolver isso com a minha filha, Como né? resolver isso, como fazer as pazes com essa relação mãe e filha, que se espelham muito, né? Elas se espelham muito uma na outra. E não tem como ser diferente, né? Uma relação mãe e filha, isso invariavelmente acontece. Sim. E tem também uma cena muito forte que é a morte da Abigail, né? Morte da Abigail, que é do nada. Nenhuma mãe deve enterrar seus filhos. Aquilo é brutal demais. Foi uma cena estarrecedora, assim, porque do nada. Ela acabou de passar por todo um vendaval e do nada você perde um filho. É sem chão, né? A pessoa fica sem chão. Aí eu fiquei até pensando, né? Porque ela tem uma dor de cabeça ali e morre, né? Não fala a causa ali, né? Parece ser um AVC, né? Então, e aí eu fiquei pensando, falei, realmente, porque assim, naquela época, que recurso que se tinha, né? O recurso médico era muito precário, né? Entupir um vasinho no cérebro, não tem o que fazer. Faz, né? Não Que tem hospital que que você leva, não existe. Que tratamento isso. que você faz, não tem o que fazer. É uma morte súbita mesmo. E é difícil, mortes súbitas são uma coisa... E de uma filha, né? Então ela também passa por mais essa, Não, né? e já estava vindo, ela estava vindo da volta da Thalia e rememorar aquele passado todo, aquela dificuldade, reviver aquilo, se expor para Jessé com relação àquilo, se achar o perdão, e aí, perde a filha. É uma pancada, né? Uma mulher tem que ser muito forte, né? Tem que ser uma força da natureza para segurar a onda. E a volta da Thalia também traz pra gente o que a gente costuma falar, né? Que o mundo é pequeno, né? Mas que foi uma ação necessária para ela poder se abrir com o Jessé, talvez, para ela poder falar, para ela poder expor. Eu acho que ela estava chamando por essa oportunidade. Ela precisava daquela oportunidade de zerar aquela história. E a Thalia foi esse ser divino trazido para aquela resolução daquela situação.
E uma mulher bem sábia, né? Sábia, uma vida difícil, né? Dificílima a vida dela, só pancada também, né? São mulheres fortes, né? Que temos nessas histórias. Sim. Elas aguentam as pancadas mais do que os homens aguentam. E tem o seu protagonismo, né? Sim. E o que a gente então, né? A gente falou bastante sobre essas cenas da Aviva, mas o que você tira dela? Não sei se você traz algo pra sua vida, porque é o que a gente tava falando, acho que não tem como não se envolver com tudo que a personagem passa, vive, aprende, desaprende. O que você traz dela, da Aviva? O que a gente vai trazer da Aviva? Eu acho que a gente traz da Aviva que só o amor constrói. E só o amor é capaz de fazer grandes mudanças nas sociedades e nas pessoas e nas famílias e resultar em alguma coisa. Então eu acho que Davi é o resultado de um filho que foi muito desejado, foi muito amado. Então assim, eu acho que ele tem essa força matriz, essa força original para fazer grandes coisas. Então eu penso que a Aviva trabalha no amor. A Aviva trabalha na força do amor, na força da união, na força do tentar alcançar o outro para trazer para si, sabe? Sim. E para ser melhor. Então é o que eu vou trazer para mim da Aviva, eu penso. Se eu pensar em alguma coisa, realmente é esse lugar de amor, esse lugar poderoso de amor, que não tem nada a ver com faca e espada, não tem nada a ver com guerra, mas tem a ver com um lugar que transcende isso tudo, sabe? Que é a possibilidade de transformar o mundo pelo amor. E você falou de Davi, né? Que ele foi muito amado. Davi a gente viu na série, né? E os relatos contam também que ele era já desde jovem um garoto de muita fé, né? Então ele estava lá pastoreando. E aí também a gente fica pensando onde que ele aprendeu, né? Onde que ele ouviu primeiro. Assim, por mais que Jessé fosse o lugar de Jessé fosse para ser um ancião, ser uma figura proeminente na sociedade, então aquilo já estava muito inserido, acho que a Aviva vem naturalmente com a sua própria fé, com a sua própria força, com o seu próprio amor, porque ela não foi educada para se transformar numa sacerdotisa ou se transformar em alguma coisa proeminente nesse aspecto, mas tem a natureza da própria pessoa, tem a força interior da própria pessoa, que vai levando ela nos caminhos que ela tem que chegar, nos caminhos certos, nos caminhos que vão levar onde ela precisa estar. Então eu acho que dá margem para muitas coisas. Mas o que eu vejo até agora, o que eu levo até agora dessa mulher é essa força do amor. Que legal. E o que a gente pode esperar de Reis daqui pra frente? Vem muita ação. Sempre vai continuar muita ação. Espero que tenha muito amor também. Porque eu acho que o amor é o mais revolucionário dos atos. Sim. E a gente vai ver sempre essa preocupação de Davi com a família dele, né? Sempre. Sempre o amor dele com a família, né? Sempre essa proteção dele, né? Ele é um garoto de família, né? Ele é um garoto bem criado, bem amado. Eu acho que isso não se perde pelo caminho. Nenhuma guerra tira isso de ninguém. Sim. Ninguém amputa amor filial. Então a gente vai continuar acompanhando. Depois você volta, né? Porque você vai ficar ainda mais... depois até a mais história... quando ela ficar velhinha, assim, a gente vê como é que foi o retrospecto. Cristine, você não toma café, né? Não tomo café. Mas você toma chá? Não, mas eu tô tomando essa água, tá maravilhosa. Mas é porque a gente tem um presente pra você. Tomo chá, tomo. Muito obrigada. Pra você levar de volta com você pro Rio. Tá bom. Um pedacinho da gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Chá eu tomo. Foi um prazer te receber, viu? Prazer te conhecer. meu. Saber um pouquinho mais da sua carreira, né? Porque a gente vê os personagens, né? A gente vê vocês lá nos personagens. A gente tem essa curiosidade, né? De conhecer um pouquinho mais, saber a carreira. Saber como que o personagem pode estar impactando, né? Como que o personagem impacta o ator e como que o ator impacta o personagem, Exato, né? Então foi um prazer te receber. Obrigada, Obrigada viu? a vocês. Tudo de bom. Obrigada a vocês também por terem ficado com a gente até aqui. Quero lembrar vocês, como sempre, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar ligado aqui no nosso canal, porque em breve muitos novos episódios vêm por aí sobre essa 5ª temporada da série Reis. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. E você que perdeu, a Aviva se redimindo
perante a GCE, procura lá No Play Plus. no Play Plus e não perde, tá? É isso aí. Tchau, tchau.